Muito bem, pessoal, quinta-feira, dia 27, são 6h30 da tarde, horário de Brasília, estou gravando esse vídeo. A situação realmente continua muito truncada, muito enrolada, muito complexa, mas eu estou fazendo esse vídeo porque nós fizemos uma série de requerimentos de informação e chegaram as respostas, e talvez isso ajude a elucidar um pouco e a gente fazer algumas considerações ainda hoje. A primeira foi em relação à Polícia Federal. Recentemente, mais precisamente semana passada, nós obtivemos o deferimento de um porte de arma, uma situação muito específica, muito peculiar, o que eu reitero a vocês que há tudo indica que há uma orientação do governo, isso é até óbvio, de levar ao indeferimento quase que todas as postulações. Isso aí, infelizmente, é natural, e por essa razão nós provocamos a instituição para saber quais atividades profissionais poderiam ser consideradas de risco, quais situações poderiam ser consideradas de risco, e qual seria o conceito de efetiva necessidade, no que, num texto bem extenso, bem explicado, que eu posso resumir para vocês que a situação é subjetiva. A resposta é que o legislador quis, e o texto de lei determina que cada situação é um caso, e isso vai ser analisado as peculiaridades da pessoa, atualidade. Então, de toda aquela estrutura de curso que a gente construiu, da posse ao porte, embora exista muita coisa que tem que ser alterado ali, o trecho de aula que fala do que é efetiva necessidade não mudou. A construção de efetiva necessidade ainda é absolutamente subjetiva no Brasil, passando pela construção fática que estabeleça uma correlação entre elementos atuais de periculosidade, certo? Iminentes, atuais, reais, com as situações pessoais do indivíduo. O que eu quero dizer com isso para vocês em resumo? Às vezes o sujeito tem todas as situações que, em abstrato, configurariam a efetiva necessidade, mas o entendimento da autoridade, no caso, o delegado da Polícia Federal, converge no sentido de que não deve conceder o porte por questões pessoais do requerente. Sim, é um absurdo, é um tremendo absurdo. Nós já propusemos algumas medidas para tentar reverter isso aí, só que, infelizmente, nesse governo é muito pouco provável que isso avance. Estamos trabalhando principalmente na aglutinação de pessoas que compreendam esse problema. Então, posso citar como exemplo, com tranquilidade, o deputado Fraga, que ele já deu declaração dizendo que a efetiva necessidade foi um elemento legal que ele inseriu, acreditando que não teria problema, e depois nós fomos surpreendidos com todo esse desdobramento, e hoje ele entende o grande problema da efetiva necessidade. Então, vocês podem reparar que todos os dias eu estou na Câmara aí também conversando com senadores para tentar desmistificar algumas questões, dentre elas a questão da efetiva necessidade, que nós precisamos sim urgentemente reverter através de proposição legislativa para dar critérios objetivos especificamente para concessão de posse e porte. E falando em posse e porte, que deixe de existir a figura da posse para que nós possamos construir efetivamente a propriedade do equipamento ao indivíduo. Bom, na mesma senda, há uma questão que envolve várias dúvidas em relação ao próprio Exército. Nós já protocolamos um PL sobre a propriedade do acesso, da propriedade do equipamento, e também temos outro que está na iminência protocolado também para tratar da questão dos critérios objetivos da efetiva necessidade, tirar a efetiva necessidade, deixar apenas critérios objetivos. No entanto, a situação é bem complicada. O que nós temos nos concentrado em fazer desde o fim do ano passado? Aumentar o número de pessoas envolvidas com a pauta. Então, hoje são várias pessoas que ordinariamente não eram da pauta e estão nos ajudando bastante. Até é importante destacar a atuação do Ismael Alexandrino, que é médico, ele vem da pauta da saúde, e hoje é uma das principais pessoas que colabora com esse desenvolvimento, lá do estado do Goiás. Também Fernando Máximo, que também é médico, é lá de Rondônia, e também tem nos ajudado, e como eles, outros tantos têm ombreado nessa esteira. Bom, em relação ao Exército, primeiro, a gente perguntou que, tendo em vista que o decreto 11.615 está em vigor desde 21 de julho, e que o mesmo revogou o 11.366, que suspendia a concessão de novos certificados de registro de atiradores, caçadores e colecionadores, qual a razão de não estar se emitindo novos CRs? Até
Ocasionalmente, eu recebi notícias de uma ou outra RM que tinha dado andamento em pedido de CR, e depois estabilizou a notícia de que estava paralisado em todo o Brasil. Bom, a resposta em relação a isso é que eles estão esperando a regulamentação do decreto. Foi aquilo que nós temos falado para vocês desde janeiro. Para parar é automático, para voltar só depois da regulamentação. E eu tenho batido nisso desde o decreto de janeiro, que mesmo depois que voltasse, seriam pelo menos 1 ou 2 meses, já se passaram mais que isso, para se reestabelecer a normalidade. Já foram, nós estamos indo para 4 meses do novo decreto, e ainda não regulamentaram, então estão aguardando a regulamentação do novo decreto para que volte a expedir os novos CRs, tá? Em relação ao fato de não se estar processando as transferências de arma de fogo de acervo entre CACs, certo? Eles respondem que aplicam o mesmo entendimento à pergunta anterior, ou seja, aguardando a regulamentação por via das portarias. E, por último, qual legislação que será aplicada aos requerimentos de concessão de registro de entidade de tiro e caça protocolados até 31/12, tá? E aí eles respondem que estão se orientando pela portaria 56 do COLOG 17, devendo ser observados os requisitos no artigo 38 do último decreto. O que isso quer dizer? Que eles vão continuar emitindo o CR de pessoa jurídica, tá? No entanto, com as restrições em relação ao estabelecimento de ensino, ou seja, se você está a menos de 1 quilômetro no estabelecimento de ensino, provavelmente será negado. Eu aconselho que, se o apostilamento, o CR do seu clube for negado por essa razão, que você judicialize, tá? Qualquer coisa, entre em contato com os advogados que nós temos no ProArmas, que eles podem colaborar de alguma forma, tá ok? Bom, perguntamos também ao DFPC, tá? Qual o tratamento jurídico dado aos seguintes produtos quanto a ser controlado ou não? Miras optônicas, holográficas ou reflexivas, miras telescópicas, independente de aumento, equipamento para visão noturna ou termal, tá? Que não apresentem particularidades técnicas direcionadas ao emprego militar ou policial. E a resposta do item 1 foi o seguinte: quanto ao tratamento jurídico dado aos seguintes produtos, ser controlados ou não, as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas, as miras telescópicas, independentes de aumento, e, enfim, por aí vai, não são produtos controlados, tá? Então, conforme o entendimento deles, tá? A decisão do STF não atingiu a lista do que seria PCE em relação a esses objetos, certo? Então, conforme não especificando como lunetas nessa lista de produtos controlados, eles entendem que esses não seriam produtos controlados, desde que não sejam, tá, de visão termal ou noturna, que esses estariam classificados como PCE por não constarem no anexo 1 da lista de produtos controlados do Exército. Bom, pessoal, em resumo, segundo o entendimento do EB, eles têm um boletim que dizem que as lunetas de visão noturna termal seriam produtos proibidos, tá? A gente vai buscar a fundamentação que eles empregaram, tentar compreender isso aí, porque isso acaba atrapalhando o manejo do Java Porco de maneira substancial, uma vez que o equipamento sempre foi utilizado e a interpretação sempre dada de que poderia ser utilizado, desde que não fosse de emprego militar ou policial, e os de caça, evidentemente, não são de emprego militar ou policial. Temos que buscar uma solução para isso aí, porque, ao que parece, o entendimento hoje é que seriam itens proibidos. Da mesma forma, questionamos quais produtos são considerados como equipamentos, quais os produtos que são considerados como equipamentos para recarga de munição e suas matrizes, e eles respondem que são, que entendem como equipamento de recarga de munição e suas matrizes, máquinas e prensas manuais, bem como as pneumáticas ou de produção industrial e seus acessórios.
No quarto, questionamos se uma arma de fogo apostilada no acervo de atirador desportivo poderá ser utilizada na atividade de caça, com a respectiva emissão de guia de tráfego especial. E a resposta é que não. Conforme o artigo 18, parágrafo 1º do decreto 11.615, o CRAF resultante de aquisição de arma de fogo para a prática de caça excepcional de tiro desportivo vinculará o uso da arma exclusivamente à prática da atividade, como foi apostilado, o que não faz o menor sentido. Se eles não querem que a gente... É impressionante. Eles fazem todo o movimento para que você não adquira uma arma de fogo e impedem que você dê um uso múltiplo para ela. É realmente impressionante. Bom, por último, perguntamos ainda se um caçador registrado pode emprestar seu equipamento para outro caçador registrado para fazer o manejo da fauna exótica invasora, e a resposta é que não há previsão legal. No item 6 e 7, perguntamos se a atividade de recarga para pessoas físicas e jurídicas está autorizada, e 7, aquisição de insumos para pessoas físicas e jurídicas com o mesmo fim. E a resposta foi que a instituição, ou seja, o SFPC, o DFPC, orienta que o assunto deve ser definido por ocasião da conclusão da revisão das portarias relacionadas ao assunto, as quais já se encontram em processo avançado de finalização. Ou seja, como nós estamos alertando desde dezembro do ano passado, a quebra da estrutura normativa que tratava do segmento não cessaria com um decreto novo. Agora vamos passar por toda aquela via crucis para a nova regulamentação por portaria, ainda que em determinados pontos o texto seja completamente inteligível, ou mesmo que as normas remanescentes, que não foram destruídas pelo decreto novo, possam dar subsídio para resolver muitos dos problemas. Ou seja, é aquela velha máxima, para proibir uma velocidade, a proibição é instantânea, a obtenção do direito é a conta gotas. O que eu recomendo nesse momento? Tome cuidado, esteja informado e preste muita atenção em alguns movimentos que se utilizam de alardes que não condizem com a realidade. Eu vi alguns comentários e alguns materiais da internet circulando, dizendo que CRs estavam sendo perseguidos, atiradores perseguidos, CR cancelados, e quando você vai analisar, efetivamente, a pessoa tem um envolvimento em alguma atividade ilícita, e sim, nesse caso tem que ser cancelado mesmo, ou a pessoa não renovou tempestivamente seu CR. Então, fique atento, cuidado com os alardes, esteja sempre informado, manda suas dúvidas para cá, a gente vai estar sempre informando, e você que é membro 454-762 do ProArmas, lembre sempre que a gente tem o plantão de dúvidas que está à disposição de vocês. Eu quero aproveitar para deixar um recado a todo aquele que tem requerimentos prévios, anteriores a estes decretos, que há a previsão de se respeitar esses negócios jurídicos, essas relações jurídicas. Inclusive, a gente divulgou isso no nosso perfil recentemente. Então, caso você tenha tido problema, entre em contato para que a gente possa buscar meios de ajudar, tá? Você que é 454-762. Você, membro do ProArmas de todas as categorias, nós ajuizamos uma ação coletiva envolvendo todas as categorias, do 38 até o 762, e, inclusive pessoas físicas e jurídicas, especialmente no que diz respeito à obrigação de se atender todos os requerimentos pretéritos, tá? A ação está tramitando. A propósito, todos esses requerimentos e questões atinentes ao novo decreto, bem como as orientações da SFPC e da Polícia Federal, todos esses elementos, essas questões que eu tratei aqui com vocês, estarão explicadas de forma pormenorizada na plataforma do ProArmas. Você que é assinante, a partir da semana que vem, acesse a plataforma, você vai receber a notificação pelo seu e-mail, e já teremos um material com explicação pormenorizada desses elementos. É isso aí, pessoal. Vamos nos manter firmes, porque uma hora esse pesadelo tem que acabar. Deus abençoe a todos, um forte abraço.